Para onde você não sai, mãe? Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vilma já está ali online, o Gustavo, a irmã Mônica, todo mundo está chegando agora. Quem está mais online? Por enquanto só. Muito bem. Hoje nós vamos estar falando de algo que é pertinente para nós. Então vão preparando aí suas perguntas, né? Vão nos ajudando a fazer esta aula ser melhor, ser boa. Então conto com você, no decorrer você vai postando aí um versículo, mas vai fazendo suas perguntas para a gente poder crescermos juntos na graça, no conhecimento de Deus. Antes eu gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te louvar e bendizermos o teu nome, Senhor, por esta tarde maravilhosa, pois estamos aqui reunidos em torno, Senhor Deus, da tua palavra para aprendermos das coisas concernentes ao teu reino. Em o nome de Jesus, amém. Compartilhe aí a Escola Bíblica Dominical, convide, tá certo? Para que as pessoas também possam estar aprendendo. Esta aula de hoje, que está começando, no final dela ela tem aqui a bibliografia. Eu vou falar a bibliografia, depois falo no final. Esta aula ela está baseada pelo dicionário português Ferreira Aurélio Buarque de Holanda, que é João Ferreira, tá certo? Também o mini dicionário universal do Boeklander e a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, tá bom? Então nós estamos bem embasados naquilo que vamos estudar hoje, para que nós não venhamos ter dúvidas. Pois bem, nós temos vivido um período em que as pessoas têm buscado mais bênção do que o abençoador, do que o próprio Deus. E o tema é bem pertinente porque nós gostamos de aprender e vivermos aquilo que a Bíblia diz. Tem um ditado nosso que nós gostamos de falar quando estamos ensinando a palavra de Deus, é que aquilo que a Bíblia diz, nós falamos. Aquilo que a Bíblia não diz, nós nos calamos, tá certo? Então o tema dessa escola bíblica de hoje é: para quem são as bênçãos de Deus? E aí você pode dizer para todo mundo. Todas as pessoas são abençoadas por Deus. Por quê? Porque às vezes uma pessoa ela tem muitos bens e não é cristã, e aí você diz, mas Deus abençoou. Ela tem fé para Deus abençoar. Precisamos entender um pouco mais essas coisas, né? Para responder esta pergunta, né, porque é uma pergunta, precisamos primeiro compreender o significado de bênção. Bênção significa ação de bendizer. Olha que coisa interessante. Ou abençoar. É graça divina. Tá certo? É graça divina. Agora sabemos que bênção é a ação da graça de Deus. Sendo assim, ela vem de Deus para nós. Bênção vem de Deus para nós. Olha, bênção então é ação de bendizer ou graça divina. Então isso vem de Deus para nós. Mas tem uma coisa que nós precisamos ter cuidado, é que nós não podemos confundir bênção com misericórdia. São coisas diferentes, embora bênção inerente a Deus, tá certo? E misericórdia também inerente a Deus. Mas nós não podemos confundir bênção com misericórdia. É coisas totalmente distintas. As bênçãos de Deus são para o povo de Deus. Misericórdia. Nós costumamos falar muito, né? Misericórdia. Deixa eu baixar mais aqui o meu slide, porque eu não estou conseguindo ver
O que é misericórdia? É bem interessante nós aprendermos isso. Misericórdia é um termo muito amplo que se refere à bondade, a perdão em uma variedade de contextos éticos, religiosos, sociais e legais, leis. Misericórdia. Então a misericórdia se aplica no meio ético, no meio religioso, no meio social e nos meios legais. O conceito de um Deus misericordioso aparece em várias religiões do mundo. Deus misericordioso aparece em muitas religiões do mundo, incluindo o cristianismo, o judaísmo, tá certo? É bem amplo a misericórdia. E aí, para nós entendermos o que é misericórdia, tem um texto lá em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 46, que vai nos dar uma ideia de o que é misericórdia. Eu vou dar 1 minuto para vocês pregarem a Bíblia e abrir, 30 segundos, porque vocês são muito bons de Bíblia, então eu vou esperar um pouquinho para você entender o que é misericórdia. Mateus 5, 46, vamos lá, misericórdia. Está escrito lá em Mateus 5, 46, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vim chuvas sobre justos e injustos. Então veja, isso é misericórdia de Deus, isso não é bênção, é misericórdia. Por quê? Porque na misericórdia Deus dá oportunidade para todos. Então você vê um cara que não é cristão, mas tem muitos bens, né? Um cara que tem muitas riquezas, porque hoje bênção ela é vinculada a ter bens, e bênção não é bem isso. Então bênção é diferente de misericórdia. Você vê a pessoa que tem muitos bens, Deus está usando de misericórdia, porque Deus dá oportunidade igual para todos. Oportunidade igual para aqueles que é salvo, oportunidade para aqueles que ainda não é, para que sejam. Então, misericórdia é isso. É um conceito, tá certo? Aonde hoje nós entendemos de forma errada. Muitos cristãos usam misericórdia como Deus vai ter misericórdia de todo mundo e vai salvar todo mundo. E a misericórdia de Deus é em dar oportunidade para todos, de igual. Tá bom? Até aí tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, dúvidas? Vamos lá. O que pensava os judeus sobre bênção? Eu falei sobre bênção, então agora vocês sabem qual é o conteúdo da bênção dentro de um entendimento português normal. E agora você entendeu o que é misericórdia, agora você sabe o que é misericórdia, tá certo? Então nós agora precisamos olhar o que é bênção no olhar do povo judeu. Porque no olhar do povo brasileiro, bênção é você fazer uma campanha para ter as coisas. Bênção é Deus te dar uma casa, é Deus te dar um carro. Bênção é Deus te derramar bens materiais, que não deixa de ser, de certa forma, assim. Mas nós precisamos entender biblicamente esse negócio. Bênção para os judeus. Eles tinham a consciência do poder e do amor de Deus. Eles já começavam por aí. Os judeus tinham a consciência do amor e do poder de Deus. Então lá quando você vai para o dicionário de Bucklander, lá ele escreve o seguinte: a consciência judaica do poder e amor de Deus achou natural expressão em palavras e em louvor. E aí ele pega o 1 Samuel,
capítulo 25, 32 a seguir, e ele diz: bendito o Senhor Deus de Israel. Bendito é bem dizer, bendito é bênção, é abençoado. É uma frase frequente no Antigo Testamento. Bendito o Senhor Deus de Israel. Abençoado então seja o povo de Israel, porque abençoador é o Deus de Israel. Está vendo como começa a bênção para o povo de Israel, como é diferente para nós? É muito diferente. Bênção e misericórdia. A pessoa arruma um emprego e ela diz: Deus me abençoou com esse emprego. Primeira vez que o chefe dá uma puxada de freio, ela solta com os dois pés nos peitos do chefe. Os judeus, eles queriam o abençoador. Então eles queriam Deus, bendito. Bendito o Senhor Deus de Israel. Eles queriam Ele, porque esse Deus era a bênção de Israel, não eram os bens materiais. E essa frase você encontra frequentemente no Antigo Testamento. Nós brasileiros é o contrário. Olhamos para a Bíblia, entendemos ela segundo o nosso português, segundo as colocações do nosso português, dizemos: Deus vai nos abençoar, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar, Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus está cuidando. A gente sabe de tudo isso, mas a gente sabe que biblicamente não é bem como nós imaginamos. Ou as pessoas têm um negócio que parece que você precisa tanto de uma coisa que elas chegam para você e começam gritando: recebe, 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 e você sai da igreja, do templo, do mesmo jeito que você chegou. Ou senão, vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí, vocês... Isso é frase de efeito, isso é frase para levantar o ego da pessoa. A gente precisa querer o abençoador. Se nós tivermos o Deus de Israel, o bendito Senhor Deus de Israel em nosso coração, nós já somos abençoados. Porque você vai entender isso lá no Novo Testamento. A adaptação da bênção à circunstância do Novo Testamento, ela é instrutiva. Vejam o que cantou Zacarias quando João Batista, seu filho, nasceu. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 68. Eu estou vendo que hoje todo mundo está entendendo bem a aula, porque ninguém está tendo dúvida, ninguém está perguntando, né, sobre bênção. Então depois eu não quero ver ninguém dentro da igreja falando: olha, bênção. Eu vou falar: ô irmão, nós ensinamos, tá? Então olha... Pastor, depois eu tenho que fazer chamada oral. Eu vou fazer chamada oral para toda a igreja, todos que estão participando. Então, a adaptação de bênçãos lá em Lucas, vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 68. E depois nós vamos Mateus 21, 9, Lucas 1, 68. Está escrito lá em Lucas: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo. Bendito, Deus abençoado veio, abençoou seu povo, o visitando. Então bênção é Deus vir para nós, para nos buscar. Bênção, bendito, abençoado Deus que visitou o seu povo. Pastor, mas assim, a bênção que o senhor está falando, esse convívio com o nosso pai, uma bênção. Essa é a... Sim. Numa situação em que a pessoa, a autoestima dela, digamos assim, numa situação de depressão, vamos colocar aí, ela desabafa com alguém. E esse
alguém, qualquer pessoa, em forma que, para levantar, digamos, a autoestima, não é autoestima. Você é uma bênção de Deus, você tem força, você consegue, Deus Ele está com você, isso colocando vários tipos de planos, motivos, enfim, que é o que a vida, né, para seguir os passos, para levantar, digamos. Nesse caso, seria quase o que você está falando aí anteriormente, na hora que eu cheguei, da questão que você recebe, você é bênção, você consegue esse emprego, Deus vai te dar esse... Até que ponto que isso você está colocando como uma coisa boa para a pessoa, ou vendendo uma coisa que depois... A irmã Simone está fazendo a seguinte pergunta: uma pessoa que está, por exemplo, em estado de depressão ou com alguma dificuldade, e você chega para ela e fala: levante, você é uma bênção de Deus, você tem forças, você consegue, vamos lá lutar. A primeira pergunta que eu te devolvo é: essa pessoa que você vai falar que você está usando, ela é cristã? Porque se a pessoa ela é uma bênção de Deus, então ela tem o Deus abençoado. Se ela não é uma pessoa cristã, ela não é uma bênção de Deus. Porque veja, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Deus bendito é bênção para nós, Ele nos visitou e nos remiu, nos lavou de nosso pecado. Isso é bênção. Então uma pessoa que não é cristã, ela é bênção de Deus? Não. Ela pode fazer favor, ela pode doar, ela pode fazer o que quiser. Olhe para Abraão. Estou olhando para Abraão agora, para Abrão, né? Lá em Gênesis 12. Pessoa primeiro, ela precisa se converter a Cristo Jesus, conhecer o Cristo Jesus. Porque a pessoa no mundo, elas querem o Deus abençoador, aliás, elas querem a bênção de Deus, mas ela não quer o Deus abençoador, porque ela não se nega. Então nem todo mundo que tem as coisas veio de Deus. Aliás, veio de Deus como forma de bênção, mas como forma de misericórdia. Porque Deus dá a chuva aos bons e os maus, o seu sol aos bons e os maus, oportunidade igual para todos, né? Então quando você chega para uma pessoa e diz: olha, levanta, você é uma bênção de Deus. Espera aí, em qual sentido ela é bênção de Deus? Ela é convertida? Então eu preciso ponderar, porque eu estou vendendo aquilo que a Bíblia não diz. Como a pessoa pode ser bênção de Deus com o coração cheio de amargura, cheio de tristeza? Jesus diz que você dá para o outro aquilo que você tem. Então, se você tem raiva, na hora da aprovação, você vai jogar com raiva em cima do outro. Se você tem Cristo Jesus, o outro te afronta e aí você é bênção, porque você não devolve com a mesma força. Você se cala, deixa Deus trabalhar. Vamos lá? Então, olha que coisa linda. Lucas, quando nós lemos João Batista nasceu, e aí Zacarias alegre e diz: bendito, lá é um cântico, né? Cântico de Zacarias: bendito seja o Senhor Deus, porque visitou e remiu o seu povo. Isso é bênção, irmãos. Isso é o abençoador, Deus bendito, bênção, visitando e nos remindo. Isso é bênção. Pastor, temos a primeira pergunta do Gustavo. A paz, pastor, tudo bem? A paz, Gustavo. É uma pergunta: podemos orar por bens materiais? Podemos orar por bens materiais? Podemos orar por bens materiais. Podemos. Segundo a vontade de Deus, Ele nos concede. Lembre-se que eu falei sobre isso da outra vez, sobre oração. Sobre oração eu disse que oração, ela é uma palavra dupla. Eu oro e ação. Oração. Se eu orar a Deus para que eu possa, por exemplo, comprar uma casa, um terreno, e eu ficar deitado no sofá, eu não vou receber. Eu não vou receber. Porque Deus,
Ele não vai pegar esse terreno e me dar, mas se eu trabalhar, Ele vai me dar forças e vai me dar coragem para que eu conquiste, que é diferente. Eu oro, mas vou atrás, tá certo? Por exemplo, pega uma brincadeira aqui com a mulherada. A mulherada às vezes diz assim: vou fazer regime. E aí elas entram na internet e pegam um negócio lá, e aí vai tomar um caldo verde, um suco verde, mas não fecha a boca. Percebe? Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? Então, olha que coisa linda. Lá em Mateus 21:9, vamos lá, ver bênção lá também. E não tem muito o que falar sobre bênção, porque bênção é Deus para nós. Lá está escrito, em Mateus 21:9: e as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Hosana, hosana, nós cantamos. Hosana é bendito, bendito é bênção. Então veja, quando ele diz os que precediam, está dizendo aqueles que iam à frente, como os que vinham atrás cantavam: bendito o Filho Deus, bendito ao Filho de Davi. A nossa bênção chegou. E quem é a nossa bênção? Jesus. Bendito é Jesus que veio em nome do Senhor. Ele é a nossa bênção. É o que o texto está nos mostrando, irmãos. Hosana, Jesus é a nossa bênção. Bênção para você porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, bênção para mim e para você de Deus é Jesus que veio. Ele é a nossa bênção. Crer é viver segundo a palavra de Deus. Não é dizer que creio, como você tem dito, é mostrar em ação. Porque não basta somente dizer Senhor, Senhor, e achar que vai entrar no reino dos céus. Não basta somente orar e as pessoas serem curadas. Não, você tem que viver o Cristo. Ele é a sua bênção. Mas nós temos trocado a bênção. Aliás, nós temos trocado o abençoador por coisa material, né? Eu estou dizendo nós para a gente não estar citando, né? É o que nós temos visto. Olha só uma coisa, vou dizer assim, esquisita, para não dizer outra coisa. Eu vou para a igreja buscar minha bênção. Se eu não for para a igreja, eu não recebo a minha bênção. Se na palavra da vida um irmão disser isso na hora do culto, eu falo: irmão, você não veio buscar bênção, você é bênção de Deus, porque Ele está em você. Então em você a bênção de Deus vai para outra pessoa. Você veio para a igreja ser um culto de louvor e adoração a Deus. É isso, gente. Mas no meio neopentecostal, o que a gente vê eu vou para a igreja buscar a bênção. Ô irmãos, você vem para a igreja buscar a bênção? Na igreja você vem cultuar a Deus. Na igreja você vem exaltar o nome de Deus. Porque o texto ele é claro, ele é muito claro. E as multidões lá de Mateus, tanto os que o precediam como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui não é misericórdia, irmãos. Aqui não é misericórdia, aqui é bênção. Mas a palavra hosana, a palavra bendito. Então, irmãos, eu quero que você mostre para mim na Bíblia, estude comigo, para a gente poder entender, né? Porque as pessoas estão querendo hoje bens materiais, mas elas não querem o abençoador.
Olha o que o texto está nos dizendo. Ah, não, eu vou fazer uma campanha de 7 dias para casar. Ui! Não, eu vou comprar uma casa, vou fazer uma campanha de 7 dias. Irmãos, Deus não vai te dar uma casa em 7 dias. Em 6 dias Deus fez o mundo, descansou no 7º. Você acha que Ele vai trabalhar no 7º por você? Nós precisamos entender de uma vez por todas o que é bênção. Sabe, eu tenho dito para os irmãos, quando nós voltarmos, aliás, nessa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, ninguém pode dizer não sei o que é pecado, quem foi batizado aqui. Eu não sei o que é dízimo, não sei o que é oferta. Ninguém pode dizer que não conhece o que é a Trindade, porque é ensinado. O problema é que nós praticamos aquilo que é ensinado, né? Vamos lá. Como eu já disse, bendito é Jesus Cristo, que veio em nome do Senhor. Ele é a nossa bênção. Então não troque Jesus por bens materiais. Por bens materiais, você pede força, coragem, ousadia, põe a mão no arado e Deus vai te fortalecer para você vencer. Isso é mais do que necessário. A bênção do alimento, vamos ver a bênção do alimento na ocasião das refeições. O dar graças a Deus pelo alimento, bênção. O dar graças a Deus pelo alimento. É um costume judaico, cuidadosamente observado. Encontra-se 4 vezes mencionada nos evangelhos. Mas quantas vezes o pastor já falou para você, ore na hora do café agradecendo a Deus pela bênção, na hora do almoço, na hora da janta, pelo menos 3 vezes por dia. Então você vê Jesus fazendo isso. Você vê Jesus na alimentação dos 5.000, lá em Mateus 14, 13 a seguir, Jesus agradecendo a Deus para alimentar 5.000 homens. Agradecendo pela bênção de Deus. E Jesus ali era Deus, só que estava agindo como homem. Na última, lá em Mateus 15, 32, bênção para os 4.000 homens. E eu estou falando, tinha mulher, tinha criança, só que fala homens lá, né? Na última ceia, né? Lá no livro de Lucas 24, 13 a seguir, Jesus abençoa o alimento. E na refeição em Emaús, lá em Lucas 24, 13 a seguir, Emaús é quando vai aqueles discípulos andando e Jesus se aproxima deles e começa a conversar. Do que vocês estão falando? E eles dizem, ué, sendo tu Galileu, não sabes o que aconteceu? Olha, Jesus, o Nazareno, homem de poder, autoridade e tal. E aí chega a noite, Jesus vai como se fosse para um lado e eles dizem, não, vem cá, vem comer conosco. E naquele momento Jesus abençoa o alimento e os olhos deles se abrem e diz, não é que o nosso coração ardia como ele quando eles falavam? Então, irmãos, isso é bênção. Agora, campanha, vir à igreja buscar bênção, nem venha, porque você não vai receber bênção vindo para a igreja. Você vem para a igreja cultuar a Deus, exaltar o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus. Agora, vamos falar também um pouco de bênção como meio de felicidade, porque tem bênção como meio de felicidade. Lá em Gênesis 12, 2, Deus falando para um homem chamado Abrão, que depois se torna Abraão, pai exaltado, Abraão, pai de multidões. Eu serei pai de multidões. Nós cantamos esse louvor, mas é estranho, né? Eu serei pai de multidões. Eu sou pai de um casal de filhos, né? Mas a gente canta, eu serei pai de multidões. Mas vamos lá, brincadeira também faz parte, né? Saudável. Lá em Gênesis 12, 2 está escrito o seguinte: de ti farei uma grande nação. Então Deus chega para Abrão
que não tinha filho, que já era velhinho, que a mulher já era mais velhinha, tá certo? Já tinha cessado ali os negócios de ter filho. E então Deus diz: olha, de ti farei uma grande nação. Só que essa palavra, essa frase de Deus, Abraão teve vários filhos, teve filhos, mas a promessa foi para Isaac, o único filho com Sara. Então ele teve um único filho, que é o filho da promessa, mas ele teve outros, tá bom? E te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Oh, glória a Deus! Deus vai me engrandecer, Deus vai me abençoar, e vocês vão ver quando eu tiver bênção. E o texto termina dizendo: sê tu somente uma bênção. Sê tu uma bênção. Então, para que Deus então abençoe como meio de felicidade, minha querida irmã, meu querido irmão, vou te decepcionar. Se você não for bênção para as pessoas, esquece. Se for munheca, misericórdia. Aquele cara que dá tchau assim: tchau, tchau, Rodrigo, né? Vai pôr a mão no bolso, parece que tem escorpião. Então, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Então, se Deus realmente enriquecer você, é para que você seja bênção para outra pessoa, não é para que você retenha para você. Porque tudo que você tiver aqui na terra, quando você morrer e eu, vai ficar. Eu já não tenho nada, né? Eu tenho a vida que Deus me deu, né? Nem você não é minha, não. A Cristina fez assim, ó. Ela não é minha. Bom, bênção como meio de felicidade. Ezequiel 34, 26. Ezequiel 34, 26. Vamos lá andar para a gente terminar essa aula hoje. Mas vai dar tempo, falta 3 slides. Ezequiel, Antigo Testamento, 34, 26. Está escrito o seguinte: delas e dos lugares em redor do meu outeiro eu farei bênção. Então Deus está dizendo: olha, em redor das moradas de vocês eu farei bênção. Farei descer chuvas a seu tempo. Serão chuvas de bênção. Chuvas de bênção. E aí tem um louvor, Vitor, que é batistão. Chuva de bênçãos. É cantor cristão? Chuva de bênçãos teremos, gotas somente nós temos. Irmãos, essa chuva de bênção é diferente do que nós queremos hoje. Sabe, o que Deus está falando aqui para Israel, você precisa ler o texto para você entender que Israel estava numa pindaíba, estava passando uma escravidão. Israel, gente, aí Deus diz: olha, fica tranquilo, no tempo certo vai vir alguém que vai livrar vocês. Chuva de bênção. Agora nós damos um pulinho lá para o Novo Testamento, lá em Efésios 1, 3, que aí você vai entender de uma vez por toda o que é bênção como meio de felicidade. Lá em Efésios 1, 3, está escrito e dito: bendito, como eu comecei no começo, abençoado, abençoador, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Desde o começo eu estou dizendo. Uma pergunta da Débora, pastor. No caso não aceita, esse é a pessoa, no caso, não aceita que sejamos bênção para a vida delas. O que fazer nesse caso? Irmã Débora pergunta o seguinte: e se a pessoa não aceita sermos bênção para outra pessoa? A outra pessoa é egoísta, não é não? Ora, irmãos, se a pessoa está passando por uma dificuldade e você chega lá para abençoá-la, para suprir a necessidade dela, porque a palavra de Deus diz para fazer,
e nós, como abençoados e bênção de Deus, vamos fazer, e a outra pessoa diz eu não quero, isso é ego, isso é esquisito, né? Isso nem sei o que dizer, porque se você vai abençoar, a pessoa nega-se receber a bênção. Ingratidão, o irmão Maurício falou. Irmãos, nós não podemos ser ingratos com ninguém, né? Agora, se você chega, vai procurar a pessoa, não está precisando, e você pede não precisando, aí é querer se aproveitar, né? O que é do outro é do outro. Mas se ele quer abençoar você, receba a bênção, porque Deus mandou. E irmãos e irmãs, e quando você dá para alguém, Deus te devolve isso em muito mais. O problema é que nós não entendemos, e aí nós queremos, porque eu vou ser abençoado, porque, irmãos, não é assim. E aí tem pessoas que, abençoado de Deus, já viu isso? Abençoado de Deus, e aí você sai na rua e encontra o cara brigando, discutindo em casa, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos da igreja. Isso é abençoado de Deus? Não é nem amaldiçoado de Deus, porque Deus não amaldiçoa assim, né? Isso precisa se converter. Então veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você quer a bênção de Deus? Quer bênção de Deus? Então, vem para Cristo Jesus. Como diz os jovens, cola nele. Queira Cristo, porque Deus já tem nos abençoado. Só que está em Cristo. A gente quer bênção sem Cristo, né? A gente quer bênção. Eu vi um camarada, um velhinho, dizendo esses dias que a gente paga muito caro, falei até para o Germano, naquilo que nós queremos. Paga caro demais. E foi a irmã Claudinha que mandou para mim. Um argentino. Ele diz assim, que nós queremos comprar um carro e pagamos um valor determinado no carro e dizemos, paguei barato. E ele diz, você não sabe quanto você pagou por esse carro. Você pagou mais caro do que você imagina. Ele diz, não é que você não pode ter, você pode. Você precisa valorizar, porque você pagou com o tempo de tua vida. Perceba, quando você morre de trabalhar para conquistar, você perdeu tempo de vida. Então você pagou com a vida. E a vida não volta, e eu e você não temos tempo. Não controlamos o tempo. Então queira Cristo Jesus como bênção da sua vida e seja bênção, tá certo? Bênção como meio de felicidade. Vou mexer agora com alguns entendimentos. Mais uma pergunta? Sim, a Mônica pergunta, o Senhor abençoa todos que pedem ajuda a Ele? Quando tenho condições, sim. Por exemplo, quando tenho condições, estou no semáforo, alguém me pede lá na minha terra diz uma prata, eu dou. Eu só não abençoo no sentido de comprar uma cachaça para o cara, aí eu não vou. Mas se eu posso, que a palavra de Deus diz que a gente não deve, a mão direita não deve, a mão esquerda não deve ver o que a direita faz, alguma coisa assim. Então a gente faz algumas coisas que a gente não fala porque não há necessidade, né? Porque a gente faz para Deus. Mas toda vez que eu encontro alguém e eu estou com alguma coisa, eu dou. Principalmente, irmãos, quando eu vejo alguém aqui nessa lata de lixo aqui perto da igreja catando alimento. Pastor, eu acho que a pergunta é assim, o Senhor abençoa do Senhor, Deus abençoa todos que pedem ajuda a Ele? Bom, a irmã Débora pergunta se Deus abençoa todos aqueles que... Irmã Mônica, Deus abençoa todos aqueles que pedem. Deus abençoa em Cristo Jesus. Cristo Jesus já é a nossa bênção. Cristo Jesus nos dá força para trabalhar, Cristo Jesus nos dá força para ir buscarmos o alimento, Ele nos abençoa com a saúde, Ele cuida de nós. O que nós conquistamos é bênção de Deus para a nossa vida. Porque veja, Ele está conosco em todos os lugares. Então Ele está com você no teu trabalho, está com você, ajudando você a conquistar as suas coisas.
Veja, no sentido geral, eu expliquei que misericórdia é diferente de bênção. Misericórdia é Deus dar oportunidade igual para todos, no sentido de bênção. Deus manda chuva para bons e maus, só para bons e maus. Isso é misericórdia, não é bênção. Isso é misericórdia. Ela cita até por essa pergunta, ela fala assim, por causa do versículo lá em Romanos 10:12, que fala assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Para salvação, tá? O texto não está falando de bênção. Não há mais grego, judeu, não há gentil, então é salvação. Tá bom? Aliás, a bênção da salvação, eu falei no começo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Oportunidade igual para todos serem salvos, mas nem todos querem, tá? Mas nesse sentido, não é bênção, tá bom? Esse versículo não tá, esse texto não está falando de bênção. Agora eu vou mexer um pouquinho, vamos lá. Bênção como felicidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes, presta atenção, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devereis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Devereis dar o dízimo. Devereis vocês darem o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, a primícia das tuas mãos. Mas não esqueçam que vocês precisam ser bênção para as pessoas. Justiça, misericórdia, vocês estão negligenciando. Não negligencie, é o que Jesus diz. Caminhando. É meio pelo qual o Senhor usa para você ser abençoado. Dízimos e oferta. E tendo fé e sendo bênção no reino de Deus. Abrão se tornou um dos homens mais ricos, porque o mais rico de todos foi Jó. Só que Abraão foi bênção para as pessoas, né? Aquilo que eu disse. Agora, não negligencie a justiça, a misericórdia e a fé. Não negligencie. Por quê? Porque em Hebreus diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé você não agrada a Deus. Fé que eu estou falando é fé prática, tá? Fé prática, porque todo mundo diz que tem fé, mas não vive a fé. Precisa ter fé e crer, quem se aproxima de Deus, que Ele é abençoador. Porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Tá certo? Agora, eu preciso entender, e eu estou falando desde o começo para terminar essa aula, para que você entenda, que eu preciso então trabalhar, eu preciso então buscar, eu preciso fazer a minha parte. Em todas as alianças com Deus é assim, né? Deus tem um projeto na tua vida, glória a Deus, tem, mas vai fazer a tua parte, porque senão o projeto não realiza. Essas pregaçõezinhas aí de promessas, isso é para levantar teu ego, minha irmã e meu irmão. Deus não vai fazer. Essas pregaçõezinhas de dizer que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus vai mover céu e terra por você. Mover céu e terra? Não vai, já fez. Jesus, Ele não moveu o céu e a terra, Ele veio, né? Não, porque parece que Deus está desesperado pela humanidade, está querendo abençoar, porque você, irmãos, e tem louvores, que misericórdia, né? Quando você se torna bênção, você esnoba dos outros.
Não vem de Deus, irmãos. Agora, quer de fato entender bênção? Se você não entendeu até agora, que o professor parece que não é muito bom, vamos lá. Quando você olha para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Eu quero que você olhe e leia comigo. Aqui tem todo o segredo de tudo que eu disse, termina concluindo-se aqui. Diz o seguinte: se atentamente ouvires, Deuteronômio 28, 1 e 2, eu espero por vocês. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Até aqui. Depois nós lemos o versículo 2. Vamos com calma com esse te exaltará, tá? Vamos com calma para que você não entenda que Deus vai te levantar e aí você vai pegar alguns louvores aí e dizer: eu agora vou pisar por cima de todo mundo. Não é bem assim. Porque você precisa atentamente ouvir os mandamentos de Deus. E aliás, o que Ele está te dizendo hoje, não é amanhã, nem há 2000 anos, é hoje, agora, que te ordeno. E aí ele diz, novamente: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te abençoarão todas estas bênçãos. Perceba que as bênçãos de Deus para a sua vida, elas te alcançarão, porque elas estão atreladas à tua fé em Cristo Jesus. Elas estão atreladas em você praticar a palavra de Deus. Elas estão atreladas a você temer a Deus. Elas estão atreladas a você viver o Cristo Jesus na terra. Então elas te alcançarão, para que você seja bênção. Então cai de uma vez por toda você vir para a igreja, vir buscar uma bênção, ou ir buscar uma bênção. Você vem para a igreja para levar a Deus culto de louvor e adoração e bendizer: bendito, abençoado é o Deus de Israel, abençoado é o que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, abençoado. Agora, segredo para que você nunca leu, para quem nunca leu, esse capítulo de Deuteronômio 28, ele tem 68 versículos. Os 14 primeiros versículos, 2 é a introdução, que são 1 e 2. Está dizendo o segredo das bênçãos te alcançará. Não vá ficar em casa dormindo, esperando que a bênção bata na porta, porque não é isso. Os 2 primeiros é introdução para te ensinar como as bênçãos te alcançarão. Se os 14 primeiros, então fica 12 versículos de bênção. Pode olhar aí que é 12. O 15 diz: mas se você... Aliás, lê aí, Bruno. Será, porém, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Mas se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer e guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Vamos lá. 68 versículos. Você tira 14, fica 54. Versículo 15 é a introdução, 53 versículos de maldição para aqueles que não praticam a palavra de Deus. Então nem todo mundo que é rico, que tem dinheiro, que tem isso, que tem aquilo, é abençoado por Deus. Porque o dinheiro também se torna uma maldição na vida daqueles que não têm Deus no coração e que não guardam e não vivem a palavra de Deus. Tá certo? Ficou alguma dúvida sobre isso? Sobre esse texto?
Minha querida, você já é abençoado, seja abençoador. As suas bênçãos estão em Cristo Jesus, então cola nele, não solte ele. Guarde as palavras de Deus e viva pelas palavras de Deus, e as bênçãos alcançarão você. Você não precisa vender a tua vida para ter as coisas. Você precisa ter o Rei dos Reis, aquele que é dono do ouro e da prata no teu coração. E seja bênção aonde você estiver, não seja maldição na vida de ninguém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar e bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais essa aula, que o Senhor tenha falado ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém.